E aí galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e testando um outro ângulo com outra iluminação para gravar esses vídeos aí que eu estou fazendo de assuntos em específico ou de tópicos que serão aprofundados no decorrer do canal. E também neste vídeo em questão é uma analogia que eu fiz de um pensamento que eu estava tendo durante a tarde, porque eu estava vendo algumas coisas nas redes sociais de relance, porque eu estou começando a evitar novamente as redes sociais e coisas que eu vejo e deixo de ver, para quesito de energia, lapidação de coisas que eu faço e que eu deixo de fazer. Então eu filtro muito o que eu vejo nas redes sociais e as coisas que eu faço no meu particular. Com isso, eu estava vendo e estudando hoje até então o conceito de simbolismo sobre o seu nome mágico também, que é uma coisa muito importante que eu voltei a estudar. O nome e energia que você carrega tanto no seu nome de nascimento e no nome que você passa a usar no decorrer da tua vida. Perdão. E eu comecei a fazer uma analogia muito mística, na verdade, e até um tapa na cara, pois é uma coisa que é nos mostrado desde a infância e a gente não percebe. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar primeiro o exemplo do meu mestre e depois sobre alguns famosos e também sobre o conceito místico disso e a analogia que eu fiz. O meu mestre de capoeira em específico, que eu tenho muitos mestres, mas eu vou falar do meu mestre de capoeira. O nome dele em questão é Marcos Patrício Duarte, nascido no dia 29 de fevereiro. Só não lembro o ano agora, desculpe, mestre. Mas ele, com esse nome, ninguém conhece em si. Mas quando a gente fala o Nika, ou o mestre Nika, todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem é. Professor de Hapkido, de Taekwondo, de capoeira. Tem projeto social, tem a maior bateria de capoeira de Pinhais, então em conceito de musicalidade. Então este nome, esta egrégora e esta essência do nome Nika, em si abordado nele, tem toda uma egrégora e uma força. Já o nome Marcos Patrício Duarte não tem. Respeitando o senhor mestre, estou fazendo só uma analogia ao tema que eu vou gravar. E com isso, tem muitos nomes na sociedade e na mídia que fazem muito sucesso que se baseiam, tem coisas parecidas com isso. Eu até estava vendo o nome original da Anitta, seria, se eu não me engano, Larissa. Mas quando a gente fala em Larissa assim, ninguém conhece. Mas quando a gente fala Anitta, todo mundo sabe quem é. Tanto que nessa egrégora e nessa energia, pelo nome que ela trouxe, ela conquistou o mundo, praticamente. E isso, muitas pessoas fizeram isso na sua carreira e na sua vida, onde elas, por trocar o seu nome, ou ter um nome místico, digamos assim, elas transcenderam e cresceram na parte espiritual, na parte financeira, ou resumindo bem a ópera, prosperaram em todas as áreas da sua vida. Com isso, eu fazendo essa analogia, tanto de famosos, tem até exemplo, por exemplo, é complicado. Tem até um exemplo dos atores de Hollywood, que nem o rapaz que faz o Karate Kid, o Sylvester Stallone que faz o Rock, que foi o primeiro nome assim que fez ele crescer mundialmente, e por aí vai. Então, todas essas pessoas, quando fizeram esta egrégora e este nome místico, digamos assim, elas cresceram muito na vida. E com essa analogia, que é o ponto em questão que eu estava refletindo hoje, se remete muito aos filmes de super-heróis. E é até engraçado, e você para pensar e fala, o que você está falando, cara? O que tem a ver nome místico ou nome mágico com egrégora, com pessoas crescendo e prosperando na vida e com seu mestre capoeira? Voltando à analogia e ao ponto de vista que eu estou querendo passar para vocês. A maioria dos filmes de super-herói que a gente assiste, principalmente voltados a Marvel, que é, se eu não me engano, a maior. Tem gente que fala que é DC, mas a Marvel, eu acho que em quesitos financeiros e de repercussão dos seus filmes de super-heróis é muito maior. Tem muito mais retorno. Um exemplo de super-herói que estourou e é um sucesso mundial, o Doutor Estranho. E no filme em questão, até indo para esse personagem, o nome dele era Steve Stranger, Dr. Steve Stranger. Nessa época ele era uma pessoa até que digamos bem sucedida,
Só que depois que ele sofre o seu acidente e começa a se envolver com as artes místicas, tanto a luta, a parte de esoterismo, de magia, misticismo, ele se torna o Doutor Estranho e é aí que ele atinge a sua excelência. Então, essa transição ou esse efeito que acontece na vida das pessoas que os filmes mostram é um momento onde as pessoas eram ninguém ou até tinham uma certa relevância, passam por alguma coisa que muda a vida delas e a partir disso elas, com um nome novo, uma identidade nova, que é até o misticismo que eu quero passar para vocês, de uma identidade nova, e com isso elas atingem uma certa excelência nova ou uma nova fase na vida delas. Isso aconteceu com o filme do Homem de Ferro também, onde o Tony Stark era um milionário e tudo mais. Ele foi sequestrado, aconteceu tudo o que aconteceu, depois ele fugiu e ele se tornou o Homem de Ferro. Então, ele se tornou uma pessoa onde a sua essência e seu auge alavancaram de um jeito absurdo. No filme do Thor acontece isso, no filme do Hulk também, e todos os outros filmes dos super-heróis da Marvel. O Homem-Aranha, o Homem-Formiga, onde o rapaz do Homem-Formiga era bandido, e aconteceu uma situação que ele invade a casa do homem, que foi um marco na vida dele, e a partir disso ele se torna um Homem-Formiga, com a egrégora do Homem-Formiga. Então, se você for parar para analisar quase todos os filmes da Marvel, de super-heróis em questão, né, que praticamente todos os filmes deles são de heróis, tem essa analogia, essa referência, só que a gente não percebe ou às vezes passa batido. Então, você tem um nome que é o seu nome de nascença, o seu nome de batismo, mas quando você passa por um estopim, alguma coisa que acontece na tua vida que seria como se fosse uma transcendência física e espiritual, você muda a sua essência, muda a sua egrégora e você muda o seu nome e sua identidade. E com isso você começa a atingir níveis altíssimos de excelência em determinadas áreas da sua vida. Então, todos os personagens da Marvel têm essa característica. E se você levar para a sua parte pessoal e próspera, digamos assim, as pessoas fazem a mesma coisa. Elas evoluem depois que elas descobrem, entre aspas, o seu nome místico, o seu nome de marca ou marco na vida e crescem. Um outro exemplo que tem aqui no Brasil, o Toguro, por exemplo. O nome dele é Thiago, mas ele é conhecido mundialmente agora como Toguro. E por aí vai. Então, Pablo Marçal, que virou um nome característico dele, e muitas outras celebridades que ou manteram o seu nome, mas fizeram alguma coisa, alteração, encurtamento no seu nome, ou mudaram praticamente o nome em si e cresceram muito na vida. Então, é uma analogia que eu fiz para vocês de um fator fictício e também de misticismo que se interligam com a realidade e se você parar para analisar, tem até uma certa lógica e um sentido nisso. Então, pense um pouco nisso,